Então aí, eu farei a pergunta, meus irmãos, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim, o que é o batismo? Respondamos. O batismo é o sacramento do Novo Testamento, pelo qual Cristo ordenou a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser o sinal e selo da nossa enxertadura nele mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna, e pelo qual os batizados são solenemente admitidos na igreja visível e firmam o compromisso aberto e por profissão de fé de serem santos e de pertencerem exclusivamente ao Senhor. Então, a gente parou na parte 4, né? Aqui na exposição, a gente viu aí já o que constitui o batismo, né? O batismo constitui-se lavar a pessoa com água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, tem que haver o sinal, né? Que é a água, e também tem que ser invocando o nome da Santíssima Trindade ou o nome de Jesus Cristo, né? Normalmente o costume das igrejas é falar o nome, no caso, invocar o nome da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O modo apropriado do batismo, né? E aí a gente viu que essa questão é diferente. O batismo pode ser... Tem três modos, né, de batizar, que as diferentes tradições fazem. E aí a gente viu que esses 3 modos estão corretos. Pode ser por aspersão. A aspersão no caso, aspergir, né, água sobre a pessoa. Pode ser por a efusão, que é derramar água sobre a pessoa, derramamento de água na cabeça, e também por imersão, né, que aí os nossos irmãos batistas normalmente fazem, tá? Então, as 3 maneiras estão corretas. É verdade que a palavra grega traduzida no Novo Testamento como batizar significa literalmente imergir. Então, a gente viu que não, né, que essas 2 passagens aqui, elas nos mostram, né, Marcos 7,4, Lucas 11,38, nos mostram que o verbo baptizo significa lavar, né? Da ideia de lavagem. A gente viu lá que uma dessas passagens fala de lavagem de cama. Ou seja, os judeus eles tinham os costumes deles de purificação. Tinha a ver também com um desses costumes era de lavar as mãos antes de comer. Então eles não poderiam comer sem lavar as mãos porque tinha a ver com a ideia de você lavar as mãos, tinha a ver com purificar as mãos para você se alimentar, né? Aí Jesus tem aquela discussão com eles, não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai, né? A ideia de que o pecado ele sai do nosso coração. E aí fala-se lá também da lavagem de camas. Então a purificação das mãos poderia ser tanto colocando as mãos em água, como também derramando água sobre as mãos, né? E lá fala da lavagem de cama também, e a gente não deve imaginar que os judeus colocavam uma cama toda, imergindo ela em uma água, né? Eles lavavam a cama, simplesmente. Então, a ideia de que o verbo baptizo não significa sempre, significa também, né? Imergir, mas ele não tem só esse significado, tá? Ele significa também lavar. Então, é por isso que é possível entender o batismo como também, tanto aspergindo quanto derramando água sobre a pessoa, né? E aí, a gente chega na parte 4, que é... Até aí, tudo bem? Então, aí a gente chega na parte 4, né, que fala aí qual o significado essencial do batismo. Então, o batismo, ele significa, em essência, a união com Cristo, e por isso representa, de modo geral, todos os benefícios que Cristo traz ao seu povo. Então, quando a pessoa é batizada, aquilo ali, aquele batismo, né, está representando a união daquela pessoa com Cristo, né, e é garantido a ela. Lembra que o batismo é um selo, esse selo tem significado de garantia, né, a ideia de garantia.
E esse selo significa a garantia dos benefícios de Cristo ao batizado, tá? Porque o batizado está em união com a pessoa de Cristo, em união com a pessoa de Jesus. E por causa dessa união, então, com Cristo, o batismo ele representa tudo aquilo que Cristo conquistou para nós, aquilo que ele garante a nós, né? E há ainda, claro, certos benefícios que Cristo nos dá, que o batismo representa mais ainda de uma maneira particular e direta, né? Como, por exemplo, a purificação de pecados e o novo nascimento, né? O batismo representa a purificação de pecados e o novo nascimento de uma maneira particular e direta, né? A gente vê que no Novo Testamento, eu acho que há uma ênfase nesses aspectos, né? Em relação ao batismo. Tanto purificação dos nossos pecados, e lembra lá que a gente leu, né? Atos 22, Ananias ele fala, levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Então, assim, a gente vai ver daqui a pouco, né? De novo, que não é só a pessoa receber água ali sobre a cabeça, que a pessoa já vai ter os seus pecados lavados, purificados. Ela tem que invocar o nome do Senhor Jesus, tá? Então, a gente não entende que o batismo por si só é regenerativo, que é a doutrina que algumas correntes cristãs entendem, né? Dessa maneira, que é chamada a regeneração batismal, tá? Mas o batismo ele representa, para aquele que confessa o nome de Jesus, a purificação dos pecados e também o novo nascimento pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Ponto 5 aí. O que significa a nossa enxertadura nele mesmo, né? No caso aí, na pessoa de Cristo, isto é, em Cristo Jesus. Essa expressão significa ser levado a uma união vital com Cristo. Então, a imagem que é usada aí, e que os teólogos lá de Westminster usaram, é de um ramo sendo enxertado numa árvore. A gente vê essa ideia também sendo usada pelo Senhor Jesus lá em João 15, né? E Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim produz fruto e aquele que não está não produz. Então, sem mim, ele fala, né, nada podeis fazer. E aí ele fala que o ramo que não está nele seca-se, né? Seca, é jogado fora, é lançado no fogo. Então, Jesus usa essa imagem aí da enxertadura, ele se coloca como a videira e o seu povo os ramos. Então, todo ramo que está em Cristo recebe a vida do próprio Cristo, né? Então, é a ideia ali de que fala ali a nossa resposta, né? De uma união vital, né? Uma união vital, a ideia de que a gente tem vida com a pessoa de Cristo Jesus. Então, assim também, o crente enxertado em Cristo vive, né, portanto, em união com ele, recebendo dele também sua nutrição, fortalecimento espiritual. Então, o significado dessa enxertadura é isso. O crente que está em Cristo, ele recebe vida, ele recebe a nutrição espiritual. Através de Cristo, nós produzimos frutos, tá? E aí o ponto 6, que relação há entre o batismo e o perdão de pecados? Então, o batismo é para o crente o sinal e o selo da remissão dos seus pecados pelo sangue de Cristo. Então a gente vê aí que há uma relação de representatividade entre o batismo e o perdão de pecados pelo sangue de Cristo. Assim como na vida comum a água é usada para lavar e remover a sujeira, assim também no plano da salvação o sangue de Cristo remove os pecados do seu povo, tá? E é claro que quando a gente fala que o sangue de Cristo remove pecados, a gente está usando uma figura de linguagem, né? Não quer dizer que o sangue de Cristo é derramado literalmente sobre a gente, né? Isso acontece no plano espiritual, né? E diz respeito ao que Cristo fez por nós na cruz. Cristo, ele foi morto ali, né? Derramou o seu sangue, e aquela morte de Cristo
seu sangue derramado ali, aquilo ali traz o perdão para a gente. Deus aplica isso em nós por meio do seu Espírito. Tá? Isso acontece no plano espiritual. Então, a gente usa essa imagem, essa ideia, né? A Bíblia usa, né, na verdade, essa imagem, essa ideia para falar do perdão de pecados. Tá? Então, claro que, como eu falei, não é literalmente sangue de Cristo mesmo sendo derramado sobre o povo de Deus. É algo que acontece espiritualmente por causa, em alusão, né, à morte de Jesus na cruz. É o seu sangue derramado ali na cruz. Então, com base na sua expiação, na expiação de Cristo, Deus ele perdoa os nossos pecados e santifica nossos corações. Então, essas operações se dão no plano espiritual e o batismo é o sinal, né, o significado disso, e também é o selo, a garantia. É o sinal externo e o selo externo do perdão de pecados, tá? Até aí tudo bem? Então vamos continuar. O ponto 7. Que relação há entre o batismo e o novo nascimento? Então, a relação é que o batismo representa um novo nascimento. Há uma relação de representatividade. Então, veja bem, a gente já viu aqui que os católicos, né, os católicos e outras tradições dentro do cristianismo, que são protestantes também, creem no batismo como não somente um sinal e um selo da regeneração, mas que o próprio ato de batizar a pessoa traz essa regeneração, o que nós chamamos de regeneração batismal, ou seja, quando a pessoa recebe esse batismo, ela já nasce de novo, né? Ela recebe o novo nascimento. Então, o sinal e a coisa representada, né, são a mesma coisa. Para o católico e para outras tradições cristãs que creem na regeneração batismal, o sinal, que é o batismo, e a coisa que ele representa, que é a regeneração, é a mesma coisa, tá? Para a gente não é assim. O batismo, ele é uma representação ou um sinal dessa regeneração, desse novo nascimento. Então, até o Gerardo de Voz, ele fala o seguinte, né? Se o batismo é sinal e selo da regeneração, não pode, portanto, ser confundido com ela mesma. Tá? O batismo, ele não é a própria regeneração. É claro, meus irmãos, veja bem, a gente já falou isso aqui, né? A pessoa pode ser regenerada no momento do batismo? Pode. A regeneração pode acontecer antes do batismo, é o que normalmente acontece, né? Pode acontecer durante o batismo, pode acontecer depois do batismo também. Tem gente que é batizado, não foi regenerado, não nasceu de novo, nem antes, nem durante o batismo, aí permanece aqui no nosso meio, ouvindo a palavra, é batizado, né? Permanece aqui ouvindo a palavra, participa da vida aqui comunitária com o povo de Deus, mas não crê. Essa pessoa pode vir a crer depois? Pode. Então, a regeneração, o novo nascimento, ele pode acontecer antes, durante o batismo ou depois do batismo, tá? Mas o batismo não pode ser confundido com a própria regeneração. Ele é o sinal dela e é o selo dela, né? É o significado. Aquela pessoa que está recebendo o batismo é porque ela foi regenerada, ela nasceu de novo. E é a garantia para aquela pessoa de que ela recebe as bênçãos, os benefícios de Cristo sobre ela, né, na vida dela. Tito 3,5, alguém abre lá para a gente, Tito 3,5, nos mostra aí essa relação entre batismo e regeneração. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, tá vendo? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua misericórdia ele nos salvou, né, que falei? Pelo lavar regenerador do Espírito Santo, tá? Então tá vendo que a ideia de que a imagem que Paulo está usando aqui, desse lavar, aqui não está falando batismo, né? Aqui não fala o lavar do batismo, mas a gente supõe, entende-se, que ele está falando disso ali, tá?
esse lavar está fazendo alusão ao batismo, só que esse lavar acontece internamente, é o lavar regenerador do Espírito. Então, tá vendo? Há uma relação representativa entre batismo e a regeneração. Assim também como há entre batismo e perdão de pecados, como nós vimos lá em Atos, capítulo de número 22. Tá? Então, ponto 8 aqui. De que modo o batismo é sinal e selo de adoção na família de Deus? Gálatas 3, 26 a 27, nos dá a resposta dessa questão. Né? Alguém, por favor, abra lá em Gálatas 3, 26 a 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo, vos revestistes. Isso. Pode ler até o 29, por favor? Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, tá vendo? A pessoa que é batizada, ela se torna filha de Deus. Né? É o sinal e o selo de que ela é filha de Deus. E também, sendo filha de Deus, ela é filha de Abraão, tá? Então, é interessante essa ideia aqui, porque Paulo ele relaciona essas duas coisas, né? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí ele fala aí, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vocês foram revestidos. Então, veja bem, Cristo é o Filho de Deus, tá? E como israelita, ele foi, digamos assim, o filho de Abraão por excelência. Né? Então, quando a pessoa é unida a Cristo, ela é revestida de Cristo e se torna também, por meio dele, filha de Deus e filha de Abraão, descendência de Abraão. É por isso que a descendência de Abraão hoje não é quem nasce de carne judia, né? Biologicamente dos judeus. A gente vê que no Novo Testamento o povo de Deus foi, digamos assim, reconfigurado, né? O povo de Deus agora está relacionado a Cristo, ao Messias. Então, para ser filho de Deus e descendência de Abraão, a pessoa tem que crer em Cristo, estar unida a Cristo. Então, é isso que Paulo ele coloca aqui. Aí essa pessoa também se torna herdeira, né? Descendência de Abraão e herdeira segundo a promessa. Então, o Gerardo de Voz ele diz o seguinte, né? Ser batizado no sentido e uso verdadeiro do batismo envolve a união com Cristo, né? E a fé em Cristo. É pela fé que o crente é adotado na família de Deus. Assim, o batismo é o sinal e o selo dessa adoção, tá? Ele significa essa adoção e garante, de fato, essa adoção pro batizado, tá bom? E, por último, como o batismo é sinal e selo da ressurreição para a vida eterna. Então, lá em Romanos 6, do 3 a 5, nos fala lá sobre isso. Por favor, alguém abra lá Romanos 6, do 3 a 5. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Não está vendo aí? Aí é o texto que Paulo ele levanta aí um interlocutor, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, ele está falando com os romanos, mas ele levanta como se alguém estivesse perguntando alguma coisa, né? Porque antes ele estava falando da nossa justificação pela fé, e isso é pela graça de Deus. Aí isso pode
dar a entender algo, né? Então, se a gente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, que é o que ele termina falando no capítulo 5, versículo 18, veio a lei para que a ofensa abundasse, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ou seja, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos continuar pecando para receber mais graça ainda. Então, Paulo, ele tá levantando essa argumentação aqui, hipotética, que alguém pode pensar, né? E aí ele responde aqui, de modo nenhum, tira isso aí da tua cabeça, tá maluco? Né? Quase que foi como se fosse isso, né? Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então, o que tá vendo? O crente ele morre para o pecado, aí Paulo explica como isso acontece. A nossa morte para o pecado acontece por meio da nossa união com Cristo. Então, o crente que é batizado, aquilo ele representa e garante para ele de que ele morreu com Cristo na cruz, e ele não somente morreu com Cristo, mas ele ressuscitou com Cristo para uma nova vida, tá? Então é por isso que o crente não pode continuar vivendo em pecado, né? Tá vendo? A doutrina da união com Cristo, é interessante isso, né? A doutrina da união com Cristo, ela traz essas implicações para a gente. Por que a gente não pode continuar vivendo em pecado? Porque a gente está morto para ele. E a gente está vivo agora para Deus, tá? Para servirmos a Deus, para obedecê-lo. Então é isso que o batismo ele representa aí, essa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então a gente termina aqui.